Se por um lado atestamos a mutabilidade tanto do sacerdócio levítico como da lei de Moisés, por outro, se faz necessário para uma compreensão correta dessa construção que estamos fazendo sobre a graça de Deus, entender um dos primeiros atributos que estudamos ao considerar os atributos de Deus, que é a sua imutabilidade. Nessa aula eu quero falar sobre a imutabilidade de Deus, né? E já quero começar trazendo os textos bíblicos. Em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 6, o próprio Senhor afirma: eu, o Senhor, não mudo. Em Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, a Bíblia diz que nele não há mudança, nem sombra de variação, né? Logo, Deus não muda. Por que é tão importante essa construção? Porque muitas pessoas, inclusive pregadores modernos, eles não entendem a progressão da lei para a graça. Muitas vezes, na cabeça deles, parece que quem mudou não foi a aliança, não foi a revelação de Deus, consciente ou inconscientemente, direto ou indiretamente, alguns acabam parecendo nos empurrar a uma conclusão que quem mudou foi Deus. Parece na cabeça de alguns o Deus do Velho Testamento, que era bravo e irado, quando chega o Novo Testamento é como se ele tivesse se convertido, né? Como se ele é que tivesse mudado. Então começa-se a construir argumentos, e eu tenho visto gente falar isso, né? Que amor é algo que rege o amor a Deus, é o que rege a nova aliança, e o Velho Testamento era regido pelo temor, como se temor pertencesse só ao Velho Testamento e não ao Novo, e amor pertencesse só ao Novo e não ao Velho, né? A Bíblia diz em Deuteronômio 11:1, amarás, pois, ao Senhor teu Deus e guardarás todos os teus mandamentos. Assim como Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, o Velho Testamento também falava de obedecer por amor. Embora o Velho Testamento também ensinasse temor, em Êxodo, né, nós vemos Moisés falando com clareza ali no capítulo 20 a respeito de como o Senhor queria que o temor dele estivesse na nação de Israel para que obedecessem, mas o Novo Testamento fala a respeito do temor de Cristo também em nós, que nas igrejas havia temor, né? Ou seja, não existe essa coisa de que temor é do Velho Testamento, amor é do Novo. Bondade é a revelação da nova aliança, né? E um Deus austero no Antigo Testamento. Deus é um ser imutável. A revelação de quem ele é progressiva. Essa descoberta, sim, nós podemos dizer que ela é crescente, mas não há mudança em Deus. Não há mudança no seu comportamento. Entendemos que a lei ela é estabelecida para revelar a condição do homem, e não porque Deus tinha uma intenção diferente. Em todo o tempo, Deus está construindo de forma progressiva a preparação para a revelação da sua graça, da sua verdadeira natureza de amor e de misericórdia, né? Então, por exemplo, o Salmo 102, de 25 a 27, diz assim: em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como roupas mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Aqui, essa última declaração destaca não só a eternidade de Deus, mas a sua imutabilidade. Tu, porém, és sempre o mesmo. Interessante que Salmo tem profecias messiânicas que apontam para Cristo. E Hebreus capítulo 13, versículo 8, falando de Jesus, diz que Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo o sempre. Por quê? Porque não há mudança em Deus. A imutabilidade de Deus é um entendimento necessário na construção desse nosso quebra-cabeça, porque, como disse, alguns, quando começam a falar da graça, tentam explicar um amor em Deus agora como se isso não existisse antes. Nós precisamos compreender que não se trata disso, né? Nós precisamos compreender o que é que muda de uma aliança para outra, e com certeza a mudança não aconteceu em Deus. Então, só para alicerçar isso melhor, eu quero trazer aqui uma breve, não vai ser extensa, uma breve exposição sobre graça no Antigo Testamento e sobre ira e juízo de Deus no Novo Testamento. Porque o inverso todo mundo já sabe, conhece, né, os textos, acredito que a gente não precisa fundamentar, mas eu gostaria de chamar a sua atenção para esse olhar. É lógico que a Bíblia fala que a graça se manifestou em Jesus, mas não está falando de algo inédito, está falando de uma nova dimensão e de uma nova proporção, né? Assim como o apóstolo Paulo fala a respeito da chegada da fé, quando ele escreve aos Gálatas, mas o livro de Hebreus fala de fé em todo o Antigo Testamento. Então isso não significa que não existisse fé, mas uma compreensão plena de que tudo depende da fé,
ela de fato é manifestada na nova aliança. A mesma coisa em relação à graça. Então, além de Gênesis 6, verso 8, quando Deus está determinado a julgar a terra, os homens, a humanidade, o pecado, e decide que haveria destruição do dilúvio, Gênesis 6,8 diz, Noé, porém, encontrou graça aos olhos de Deus. A razão pela qual ele é poupado é pela manifestação da graça de Deus. Mas um outro exemplo que merece a nossa consideração é o caso de Davi. Né? Quando olhamos para o pecado de Davi, tanto quando falamos do adultério com Batseba, como também quando falamos a respeito do homicídio de Urias, Davi, pela lei de Moisés, e ele viveu debaixo do tempo da lei, sob a lei, ele pela lei de Moisés estava sentenciado à morte pelos pecados cometidos. Então, por exemplo, Levítico capítulo 20, versículo 10, diz que o adúltero deveria ser morto. Né? Nós temos diversos textos falando a respeito do homicida ser morto, inclusive aquele conhecido olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida. Né? Basicamente, Davi estava sentenciado pela lei e deveria morrer. Mas quando lá em 2 Samuel, capítulo 12, verso 13, ele é confrontado pelo profeta Natã, ele ouve uma mensagem surpreendente da parte de Deus. Ele diz, o teu pecado foi perdoado e você não vai morrer. O que é isso? Senão uma janela de graça já sendo aberta no Velho Testamento, né? E mostrando algo extraordinário da parte de Deus. Né? A grande verdade é que nós não podemos mere e simplesmente olhar para o Antigo Testamento, né, sem reconhecer manifestações da graça, da bondade, da misericórdia, do amor de Deus. Né? Em Deuteronômio, Moisés fala com a nação de Israel, o Senhor se afeiçoou a vocês. Está falando do amor de Deus para com esse povo. Eu acho interessante um comentário, né, e eu acrescentei isso no livro Graça Transformadora, um comentário de Russell Shedd no seu livro Lei, Graça e Santificação. Ele diz, assim como Davi não teria reconhecido sua culpa sem a revelação profética do seu pecado, lá em 2 Samuel 12, no confronto com o profeta Natã. E diz, a nação, e aqui uma referência a Israel, a nação também não teria se arrependido se não houvesse a lei para revelar a vontade de Deus e apontar falhas. Né? O arrependimento de Davi, a consciência do seu pecado, vem depois do confronto e não imediatamente após o ato. Então, a própria lei que expunha a falha do homem permitia que houvesse arrependimento e conserto, embora Davi tinha cometido um pecado mortal pelo qual deveria ser executado. Né? A maioria dos pecados ou da quebra dos mandamentos da antiga aliança não terminava em morte. O homem poderia se arrepender, poderia apresentar os sacrifícios. Em tudo isso, Deus já estava manifestando misericórdia. É por isso que eu não consigo conceber a ideia que alguns pregadores modernos da graça parecem transmitir, de que graça é só perdoar pecados. Isso já acontecia na antiga aliança. E o livro de Hebreus diz que nós temos uma nova e superior aliança, baseada em melhores promessas e que tem a Jesus como fiador. Ué, se antes já tinha graça para perdoar pecado e toda essa revelação de uma aliança melhor, com melhores promessas, só faz a mesma coisa, onde é que houve avanço ou progressão? A graça não é mera provisão de Deus para perdoar pecados já cometidos. Ela é uma força capacitadora para que possamos vencer o pecado. Nós vamos trabalhar esse assunto depois, mas estamos batendo nessa tecla o tempo todo. Bom, o Antigo Testamento afirma de forma recorrente que o Senhor é bom. Só no livro de Salmos, né, isso é repetido várias vezes. Eu vou citar aqui algumas referências. Salmo 25:8, Salmo 34:8, Salmo 100:5, 145:9 e 147:1. Né? O tempo todo, Davi, por exemplo, quando levantou a sua tenda, chamada de o Tabernáculo de Davi em Sião, ele colocou os levitas para 24 horas por dia, 7 dias por semana, ficarem proclamando: o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Toda essa revelação da bondade, do amor, da misericórdia de Deus já vinham sendo enfatizadas desde a antiga aliança. Acho interessante que na oração de Esdras, né, alguém que está voltando do pós-exílio, depois do período do exílio de Babilônia para a reconstrução, numa oração de arrependimento, em Esdras 9, de 7 a 9, ele diz assim: desde os dias dos nossos pais até hoje, estamos em grande culpa e, por causa das nossas iniquidades, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, fomos entregues aos reis de outras terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à vergonha, como hoje se vê. Agora,
por um breve momento, se manifestou a graça do Senhor nosso Deus, deixando que alguns escapassem, dando-nos estabilidade no seu santo lugar. Assim iluminaste os nossos olhos, ó nosso Deus, e nos deste um pouco de vida em meio à nossa servidão, porque éramos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou em nossa servidão, pelo contrário, estendeu sobre nós sua misericórdia, e achamos favor diante dos reis da Pérsia, para revivemos, para levantarmos o templo do nosso Deus, para restaurarmos as suas ruínas, e para nos dar um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Né? Ou seja, ele está enfatizando que a graça se manifestou, a misericórdia se manifestou, e tudo isso já estava presente no Antigo Testamento, embora, repito, é lógico que a manifestação plena, completa, profunda da graça se daria, né, com a vinda de nosso Senhor Jesus. No entanto, não se pode dizer que não havia expressões da graça de Deus no Antigo Testamento. Por outro lado, nós também enxergamos no Novo Testamento ira e juízo. Me lembro de uma ocasião onde, falando a respeito de consequências dos pecados cometidos, mesmo aqueles foram perdoados, Deus diz para Davi: teu pecado foi perdoado, você não vai morrer, mas a espada dos inimigos que você usou contra, né, Urias não vai se apartar da sua casa, mas o que você fez com a mulher do cara escondido vão fazer com as suas à luz do dia, mas a criança que foi gerada dessa relação vai morrer. Ou seja, Deus está dizendo: o pecado perdoado não significa que não há consequências. Em uma determinada ocasião eu estava pregando sobre isso, e uma pessoa chegou para mim, né, um garoto, né, desses que eu brinco que assistiu 2, 3 horas de pregação de alguém na internet, mas já se acha um doutor, um mestre de Bíblia, responsável pelo controle de qualidade do ensino, né, no corpo de Cristo. Ele chega para mim e falou: o senhor está por fora da revelação bíblica. Minha vontade é dizer: garoto, eu tenho mais tempo estudando a Bíblia do que você tem de vida. Né? Mas lembro que eu olhei para ele e falei: então me elucide, me ajude a crescer. Ele falou: o senhor está falando de juízo. Juízo é uma coisa só do Antigo Testamento, não é do Novo. Eu falei: você está maluco. Eu não sei qual é o Novo Testamento que você lê. E naquele momento eu tive que começar a confrontá-lo. Né? Porque o conceito na cabeça de alguns é que Deus estava irado, zangado no Velho Testamento, mas não no Novo. Né? Nós precisamos entender, quando a Bíblia fala da ira de Deus, está falando de algo que é provocado por um dos seus atributos, que é a justiça. Ou seja, o atributo do amor de Deus não pode negar um outro atributo, que é a justiça. Esse é o grande erro dos universalistas. Dizem que porque Deus é amor, no final das contas ele vai dar um jeito de salvar todo mundo, porque afinal de contas ele não pode negar o seu amor. Agora a pergunta é: como, para não negar o seu amor, ele negaria a sua justiça? Da mesma forma, John Wesley tinha um posicionamento muito forte, né, contra a dupla predestinação, que Deus predestinou alguns para a salvação, outros para a perdição, porque dizia: isso é uma afronta ao atributo não só do amor, mas da justiça de Deus. Nós precisamos entender, né, e eu vou mexer nesse assunto de soberania um pouquinho mais para frente, mas muitas vezes as pessoas querem defender, né, um atributo em detrimento de outro. E nós precisamos encontrar sempre a macrovisão, a harmonia entre as declarações da palavra de Deus, porque uma sustenta a outra e vice-versa. Então, a ira de Deus não é uma mudança de humor, é uma reação a um Deus que se move dentro de um padrão de justiça. Então, o Novo Testamento começa com a pregação de João Batista, ainda que ele estivesse debaixo da lei, se dirigindo às pessoas debaixo da lei. É inegável que ele vem trazendo uma preparação para a chegada do Messias e do novo tempo. Então, em Mateus 3,7, ele diz: raça de víboras, quem deu a entender a vocês, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Em Lucas 3,7, nós temos quase que a mesma mensagem: raça de víboras, que deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura. Aqui a tradução só mudou da ira que está por vir por ira vindoura, mas em essência a mesma mensagem está sendo comunicada. Ele está falando de uma ira vindoura. Ele não está falando de uma ira passada. Ele não está falando a ira estava confinada ao Velho Testamento, mas eu estou aqui para dizer para vocês que esse negócio vai acabar. Não. Ele está falando de uma ira que ainda irá se manifestar. O anúncio da ira de Deus também aparece no Evangelho de João, que apresenta o plano da salvação, talvez como nenhum dos outros evangelhos façam. Né? Em João 3, depois de já ter dito lá no verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando chega o verso 36, né, o Evangelho de João atesta: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna.
Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Né? Nós não podemos negar a ira de Deus. O que nós devemos entender, aliás, Paulo escrevendo aos Romanos, diz em Romanos 1,18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. Então, não é uma mera reação emocional. Né? Quando o Deus que é justo vê injustiça, ele não pode permanecer indiferente. Tá? É uma reação do seu atributo, nós podemos falar assim. Agora, o que nós precisamos entender sobre a ira de Deus é que há um meio de escapar da ira, é quando nós entendemos que Deus julgou Jesus em nosso lugar para que nós não fôssemos julgados. É quando nós nos arrependemos, reconhecendo que merecíamos o julgamento, mas cremos, aceitando que Jesus foi julgado em nosso lugar. Então a justiça de Deus é satisfeita, porque Cristo sofreu em nosso lugar. Agora, quando alguém não aceita o sofrimento, o julgamento substitutivo de Cristo no seu lugar, ele terá que ser julgado. Né? Ele não poderá ficar sem julgamento. Ou seja, a ira de Deus não anula o seu amor, ele consegue, mantendo um e outro, fazer uma oferta justa de salvação ao homem, mas nenhum atributo poderá negar outro. A proclamação da graça de Deus não anula a ira divina. Ela apenas nos indica que é possível escapar da ira por causa do que Cristo fez. Mas o Novo Testamento está cheio, repleto de histórias de juízo, inclusive para gente que já tinha sido abraçado pela graça de Deus. Né? Vamos falar especificamente de quem já tinha sido salvo e não das pessoas que rejeitaram a salvação, porque esse inevitavelmente terá um juízo. A Bíblia fala, né, de todo aquele que nele crê será salvo, mas quem não crê é condenado. Então sabemos que haverá juízo final para os não crentes, mas precisamos olhar inclusive para o desenho dos que foram alcançados pela graça de Deus, mas que podem estar debaixo de juízo. Então me lembro que quando aquele garoto falou assim, não existe juízo no Novo Testamento, eu olhei para ele de forma cínica e falei, alguém esqueceu de avisar Ananias e Safira, morreram à toa. Porque Atos capítulo 5, de 1 a 11, nos mostra a história de um casal que foi julgado pelo seu pecado, que morreu por causa do seu pecado. Né? Eu lembro que eu olhei para aquele rapaz e estendi o sarcasmo, falei, alguém esqueceu de avisar Pedro, porque afinal de contas foi Pedro que lançou a palavra sobre eles. Né? E falei para ele, o mesmo Pedro, que em 1 de Pedro, capítulo 4, verso 17, diz que o juízo começa pela casa de Deus. De onde foi que as pessoas tiraram a conclusão? Porque um dia a graça os tocou, que agora não existe nenhum tipo de juízo. A graça nos empodera para não quebrarmos os mandamentos que já no juízo. Ela nos restaura quando existe arrependimento, mesmo depois do tropeço. Mas ela não anula a manifestação do juízo de Deus de forma alguma. E isso também precisa ser compreendido. Porque hoje em dia o discurso da graça é viva da forma como você quiser, na boca de alguns, não vamos generalizar, viva da forma como você quiser, faça o que você quiser, porque afinal de contas você está debaixo da graça. A graça, como veremos adiante, que deveria ser entendida como o grande remédio para que o homem não viva escravo do pecado, virou, na concepção de alguns, seja com uma admissão direta ou não, né, virou, na forma como alguns estão pregando, uma mera permissão para que se continue pecando. Quando eu olho para as Escrituras, eu não consigo enxergar esse desenho em hipótese alguma. Aliás, o próprio Jesus, o cabeça da igreja, né, aquele que veio trazer a manifestação da graça, se alguém do qual a gente pode dizer que entende a respeito de graça, é o próprio Senhor Jesus. Ele tem um discurso diferente. Olha o que diz Apocalipse 2. Eu vou ler do verso 18 ao 23, mensagem dirigida ao anjo da igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva, essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Eu creio que isso indica a sua onisciência. E os pés semelhantes ao bronze polido. Bronze na Bíblia sempre está relacionado com juízo. Ele diz, conheço as obras que você realiza, o seu amor, sua fé, o seu serviço, sua perseverança, suas últimas obras mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita.
Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Nós vamos ter uma aula posterior, mais ao fim do curso, falando sobre retribuição, falando também sobre o juízo de Deus, mas ao que eu e você precisamos entender agora, ele não está apenas falando de um juízo futuro, quando diz retribuirei segundo as suas obras. Porque ele está dizendo, se essa mulher não se arrepender, eu vou prostrá-la de cama, eu vou matar os seus filhos. Ele não está falando de eventos futuros, ele está falando de um juízo ainda em vida, no tempo da graça. Né? Agora, aonde eu e você conseguimos enxergar a graça? Quando no verso 21 ele diz, dei-lhe tempo para que ela se arrependesse. Isso é longanimidade. O problema é que muita gente hoje em dia está confundindo longanimidade com impunidade. São duas coisas diferentes. Muitas vezes a pessoa que pecou não tem nenhum tipo de consequência imediata. Por quê? Porque Deus está sendo longânimo, paciente, está oferecendo oportunidade para arrependimento. Agora, o problema é que alguns entendem errado essa longanimidade, interpretam-no como impunidade, acreditam que pode fazer o que quiser e acabam depois sendo alcançadas pelo juízo. Então, há algumas verdades que nós precisamos entender nesse texto. Né? Deus está falando contra a atitude da mulher e está falando contra aqueles que toleram, que sequer confrontavam. Era gente que acabava pecando por cumplicidade. Depois ele diz, eu dei-lhe tempo, mas ela não quer se arrepender. Aqui Deus está falando de responsabilidade humana, de escolha. Né? Em outras palavras, ele está dizendo, eu estou oferecendo uma graça que ela não está aceitando, porque a sua conduta mostra uma outra forma de escolha. Então o Senhor termina dizendo, eu vou julgar essa mulher, eu vou julgar os que com ela adulteram, eu vou matar os seus filhos. E algo que eu e você precisamos entender é que em Tiago 2,13 a Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ela não anula, ela triunfa. O que significa? Que antes do juízo, sempre a misericórdia será oferecida primeiro. Então alguém pecou, não é juízo imediato. Deus dá tempo para que se arrependa. Agora, a pessoa que não abraça a misericórdia, a longanimidade e não se arrepende, inevitavelmente será alcançada pelo juízo. Aliás, ao longo de toda a Bíblia, Velho e Novo Testamento, nós percebemos que até quando um juízo, não estamos falando do juízo futuro, mas do juízo em vida, ele é liberado, ainda é uma manifestação da misericórdia de Deus para que haja correção e conserto. Então, através de Ageu, quando Deus está falando, eu os feri com peste, com ferrugens, né, com saraiva, ele diz, e não houve entre vós quem se arrependesse, ele está mostrando que havia um propósito didático por trás da correção, que era estabelecer conserto e restauração. No Novo Testamento não é diferente. Quando Paulo fala a respeito daquele imoral da igreja de Corinto, vivendo em incesto com a própria madrasta, ele diz assim, que o mesmo seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Ele diz para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, ao estabelecer um juízo que provavelmente colocaria aquele homem acamado em enfermidade, destruindo o seu corpo, a sua carne, ainda havia uma expectativa de que por meio de arrependimento o espírito fosse salvo. Então, as pessoas precisam parar de acreditar que o juízo é uma contradição da graça de Deus, né? Do amor de Deus, da bondade, da misericórdia de Deus. Ele é uma expressão da justiça de Deus que jamais anula a graça e a misericórdia, e sempre é oferecida em medidas, né? Ele é dosado de tal forma que sempre oferece primeiro misericórdia antes do juízo ser manifesto de forma completa. Precisamos entender esse caráter de Deus. Um Deus imutável, que não muda do Antigo para o Novo Testamento. Né? A mudança de aliança, a progressão na revelação, obviamente, mas nós precisamos entender que a essência e o caráter de Deus não muda. Esse é um ponto importante na construção da graça. Né? E acredito que falamos aquilo que de principal necessitávamos para estabelecer aí os conceitos a respeito da lei. Agora, acredito que estamos prontos para falar a respeito da fé, da graça e de como ela opera na nova aliança. E esse será o assunto da nossa próxima aula, a justificação pela fé.